Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos começando a semana aqui na tela da Masper TV. É o Visão 360, que é transmitido no canal 575 da Parabólica Digital Brasileira, TV aberta para todo o país, e canais 20 e 520 para os assinantes da Claronet no Rio Grande do Sul. Você também pode nos acompanhar ao vivo pela nossa página na internet e em mais 127 provedores espalhados pelo mundo, ou curtir nosso conteúdo pela sua rede social preferida. E o Visão 360 abre espaço hoje para falar sobre prevenção, informação e engajamento social na luta contra os cânceres femininos. Em Porto Alegre, a campanha Sol em Lilás une esporte, informação e apoio, com a participação da AWAP Dragon Boat, Remadoras do Brasil. Já vamos falar mais sobre o que significa isso exatamente. Esta instituição, formada por sobreviventes do câncer de mama, para reforçar a importância do diagnóstico precoce, conforme alerta o Instituto Nacional de Câncer. Como ampliar o acesso ao diagnóstico precoce? Qual o papel do esporte e das redes de apoio na recuperação e na qualidade de vida? Para falarmos sobre estes assuntos, recebemos em nossos estúdios a Daniela Miranda, fundadora da OncoFriends, e a Mariluz Campos, presidente da Associação de Remadoras Rosa AWAP Dragon Boat, Porto Alegre. Falei certo, não? É o AP. AWAP. Dragon. Muito obrigado pelas presenças de vocês aqui no Visão 360. A gente que agradece imensamente poder estar aqui contigo falando sobre essa parceria que a gente estabeleceu, né? Que vai nos proporcionar no dia 14 de março uma tarde lilás à beira do Guaíba. Olha só, coisa bonita, né? Vai ser lindo. Mais do que a pronúncia, é o significado em si da iniciativa, que a gente vai falar logo. Antes, as notícias do Momento 360. Após ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, o conflito se espalhou pelo Oriente Médio, com mísseis e drones atingindo países do Golfo. A morte do líder supremo, Ali Khamenei, marcou um ponto de virada e intensificou as retaliações, incluindo ações do Hezbollah no Líbano. Ataques já deixaram centenas de mortos no Irã e dezenas em Israel e países vizinhos, além de militares americanos mortos no Kuwait. O fechamento do espaço aéreo em cidades como Dubai e Doha afeta voos internacionais e amplia o impacto global da crise. Aliás, há uma escalada de tensão e há manifestações dizendo que o pior está por vir. Tomara que não. Acompanhemos. O preço do petróleo subiu com força após a ofensiva militar dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã. A preocupação do mercado se concentra no possível fechamento do Estreito de Hormuz, rota de 20% do petróleo mundial. No Brasil, ações da Petrobras avançaram enquanto o dólar voltou a subir. Especialistas alertam para impactos na inflação e possível redução no ritmo de corte da Selic. E o mês de março deve ser marcado por temperaturas acima da média no Rio Grande do Sul. Há possibilidade de onda de calor ao longo do mês, com poucos dias a menos. A chuva tende a ficar abaixo da média, principalmente no norte e no litoral. O cenário pode impactar a agricultura e aumentar o risco de temporais isolados. Vamos ao primeiro intervalo, em seguida voltamos aqui no Visão 360 para falar do Sol em Lilás. Uma campanha que mobiliza Porto Alegre pela prevenção aos cânceres femininos. Não perca, daqui a pouquinho.
Visão 360 de hoje fala da campanha Sol em Lilás, que mobiliza a capital pela prevenção aos cânceres femininos. Reforçando as nossas convidadas de hoje, a Daniela Miranda, fundadora da OncoFriends, e a Mariluce Campos, presidente da Associação de Remadoras Rosa Auap. Auap Dragon Boat, Porto Alegre. Bom, deixa eu começar por aí então, tá? Então vamos. Antes da gente falar exatamente da campanha em si, o que é a Associação de Remadoras Rosa Auap Dragon Boat? Então, nós somos uma associação, né? E tem por trás uma equipe de remadoras rosa, né? A qual nós pertencemos, né, ao movimento de remadoras rosa do Brasil. É um movimento de mulheres sobreviventes do câncer de mama que encontrou no esporte, canoagem, modalidade Dragon Boat, né, uma forma de superar, né, não só o emocional que tem por trás do diagnóstico, mas também, né, fortalecer, né, a nossa saúde, restabelecer, né, vamos dizer assim, né, a nossa saúde por meio do esporte. Então, assim, ó, é um movimento bem bacana, né? Faz tempo que existe ou não? Então, a equipe ela foi fundada por mim, né? Em 2024, dia 13 de janeiro de 2024. Com o aval do Movimento Remadora Rosa do Brasil, né? Porque uma equipe só pode ser formada partindo, né, do aval, e a gente faz um checklist, né? Então, ela foi fundada em 24. No mesmo ano, em outubro, nós já tínhamos a nossa associação, né? Uma associação realmente sem fins lucrativos, né? E aonde a gente ampara, né, mulheres que tiveram o diagnóstico do câncer de mama e que procura, de repente, né, no esporte, uma maneira de superação, né? Porque o esporte a gente sabe, né? Mas eu fiquei curioso, desculpa te interromper, Mariluce, por que esta modalidade? Porque você gostava? Não. Na realidade, assim, ó, eu faço parte muito tempo, né, da canoagem havaiana, da canoa havaiana. Eu venho da canoa havaiana, tá? Mas quando eu fui diagnosticada em 2021, né, eu já remava no clube, né, no Sava Yacht Clube, mas aí, assim, ó, eu fui atrás de algo, assim, que contemplasse aquelas mulheres que estavam passando pelo mesmo problema que eu, naquele momento, né, fui diagnosticada. E aí eu descobri este movimento. Este movimento, ele é uma pesquisa, né? Ele é oriundo de uma pesquisa canadense, Dr. Donald Mackenzie. Então, assim, ó, não é algo que a gente inventou, tem por trás toda uma pesquisa. Hoje nós temos 390 equipes no mundo inteiro, né? Tanto que agora no final do ano, em novembro, 5, 6, 7, 8 de novembro, nós estaremos competindo, né? Porque a gente compete também, nós temos, né, duas modalidades dentro da equipe, uma participativa, onde uma para competição. E outra para competição. Então, assim, vai ser em Natal um festival internacional, onde estarão presentes, né, equipes de várias partes do mundo, né? Argentina, Chile, Colômbia, Uruguai, Canadá, Estados Unidos, enfim, né? Que vai ser em Natal. Então, assim, ó, é uma coisa, é algo, né, bem bacana e me deixa muito feliz. Não, assim. E é muito legal, só porque tem um ponto em comum, logicamente, são pessoas que enfrentaram, né, de frente uma doença, que conseguiram superá-la e hoje se unem em torno do esporte, mas que não deixa de ser também conscientização. Com certeza. E saúde, logicamente, porque todo esporte leva à saúde. Com certeza. Então é muito interessante mesmo. E só para tirar essa dúvida, eu fiquei curioso. Quando eu vi, logicamente,
essa associação, o nome delas. Bom, mas por que esse? E o nome tem alguma explicação, Rosa? Tem tudo. Então, assim, ó, por isso a pronúncia é tão difícil, tá? Todo mundo fala Auapé. Todas as pessoas realmente, quando vão mencionar a UAP, falam Auapé. Porque ela tem um acento, né? Pois é. Mas ela é do Tupi-Guarani. Né? Então, assim, a UAP significa flor que flutua em águas calmas. Né? E por coincidência, quando eu fui atrás assim, de uma simbologia, porque isso também faz parte da criação, vamos dizer assim, de uma equipe. Quando eu fui atrás de um nome, eu me deparei, né, com Aguapé. A UAP é Aguapé, que tem, né, sim. no Lago Guaíba, né? E o aguapé é aquela planta, é aquela flor que depois da tempestade, a gente sabe, né? Quem rema sabe. Tem a tempestade, tem o vento, tem, né? E aí ela é empurrada, né? A flor para a praia, para a margem do Guaíba, né? Então elas chegam em bando, vamos dizer em bando, mas não é, né? Não é um animal, não é mas chega animal, em bando. não é um animal, né? Mas assim, a gente brinca, né? Ela chega em bando, né? Para se sentir acalentada, né? Sim. Calma. E dá aquela sensação de paz, de que está tudo tranquilo. Exatamente. E aí eu disse, olha só que coisa linda, é esta a nossa identidade, né? E aí foi escolhido. E outra coisa, assim, para finalizar, assim, né, para fechar, por que nós achamos, assim, ó, que o esporte também é importante? Também, porque toda forma de conscientização, todos os institutos, eles têm o mesmo objetivo. Então, quando a gente forma essas parcerias, né, é muito bacana, porque realmente fortalece, né, o nosso objetivo, que é cuidar dessas mulheres, né, que é trazer essas mulheres. E por que o esporte, assim, que nós fomos pelo esporte? Porque nós temos, infelizmente, muitas mulheres jovens diagnosticadas, muitas, mas muitas mesmo, né? A nossa equipe, nós temos 33 mulheres, acho pouca, poderia ter mais, mas é dos 30 anos aos 79 anos. Nós temos, né, dentro da nossa equipe. Então, assim, ó, e o esporte vem porque é uma maneira delas se identificarem, né, delas terem pertencimento. E foi isso. Que coisa linda, coisa boa. A gente vai continuar falando sobre este projeto, logicamente, mas eu quero perguntar para a Daniela e, claro, para a Marilúcia, por que não, sobre essa campanha, Sol em Lilás. O que é exatamente Sol em Lilás? Hoje a gente fez a primeira reunião que a gente teve desse trabalho para começar o mês da mulher, né? Que o Lilás é a cor do mês de março para trabalhar a prevenção do HPV e das doenças oriundas do HPV. Então, a gente já trabalha o mês de março. Ano passado, a gente também fez um trabalho voltado que chamava Conexão Feminina, que também era trabalhando a prevenção do HPV. O câncer de colo de útero é o câncer que mais mata mulheres até os 35 anos de idade. Depois é ultrapassado pelo câncer de mama. Então, tem que ter um cuidado, sim, e tem uma vacina. Então, o câncer de mama é muito trabalhado, no outubro rosa e tal, e eu falo sempre, se tivesse uma vacina, olha, agora se é uma vacina para não ter câncer de mama, todo mundo ia tomar vacina, toda mulherada ia querer tomar vacina. Mas tem vacina para prevenir o câncer de colo de... São 6 tipos de câncer que previnem a HPV, a vacina do HPV, e inclusive 3 que afetam os meninos. Então, assim, tem o espaço, tem o posto de saúde, vai no posto de saúde, leva teu filho a partir dos 9 anos de idade, vai lá, te informa, faz a vacina, não tem nenhuma contraindicação para tomar vacina, toma vacina. Tem país que já foi erradicado. Isso é doença de país de terceiro mundo, é uma droga, mas é verdade. Né? Então, a gente tem que se vacinar. Então, o Lilás, a gente já trabalha muito o Lilás por isso. Junto conosco, neste dia, vai estar o Projeto Zero HPV, que é feito por adolescentes. Eles trabalham nas escolas o convencimento de vacinação de outros adolescentes. É a maneira que a gente conseguiu para entrar nas escolas, porque a nossa linguagem de adulto não convenceu. Então, eles falando de igual está ajudando um pouquinho. Ah, mas isso acontece muito. Não. O tio está falando, a gente não está ouvindo. Mas vem alguém e fala com uma linguagem mais digital, por exemplo, e
isso fica muito melhor Não, é para maravilhoso. assimilar. Não estou condenando, entendeu? Porque são diferenças geracionais, realmente. Sim. Né? Não, e vocês e é legal, perceberam. é porque assim, ó, a gente tem os nossos movimentos, né? Nós, na idade que nós estamos, mas é legal ver isso, desenvolver essa cultura neles também. Claro. Que eles também são o futuro, eles continuarem semeando isso. Isso é muito legal, eu estimulo muito isso. A minha filha está no grupo, entrou depois já formado, falei para ela, ela achou muito legal, quis entrar também. Então a gente vai estar com eles também. Lá vão ter várias... No dia, então, na Sava, a Sava abriu as portas para nós, para receber no dia 14 de março, a partir das 15 horas, devia até umas 20 mais ou menos, um momento que a gente vai ter música, vai ter food truck, vai ter... A Casa Perini está nos dando um brinde de um espumante muito legal deles lá, depois vai ter outras surpresas e brinquedos e brindes lá, vão ter, né, as canoas disponíveis para... E o Dragon Boat, que nós já temos, a nossa embarcação. Disponíveis para poder dar uma passeada no Guaíba para quem quiser se aventurar. Opa! Né? Exatamente. Vai exatamente. ter. E vai ter. E por que a gente está fazendo um sol e lilás? A gente fez um pôr do sol na nossa camiseta, né? Porque vai ter um momento que elas vão sair para remar na hora do pôr do sol. Né? Então elas Que é o mais bonito do mundo. Que é a coisa mais Que é linda linda também. também, não vou é puxar mais para linda nossa do sala, mundo, mas né? é mais bonito do mundo. Então a acha. gente montou uns kits, que a gente tem a mochila da On Friends, que a gente já distribui sempre nas nossas ações, que é uma mochila de academia. Temos a camiseta do evento, que é muito linda, eu achei maravilhosa. né? Muito bonita. Essa aqui é uma, tirando o sol, né? Uhum. Mas essa é uma das nossas camisetas. Do modelo nosso, que elas né, usam. que nós usamos. E a gente vai dar mais um copinho para poder lá se hidratar e também vai ter espumantezinha que depois vai ganhar um outro lacinho aqui, enfim. É para a gente se divertir, curtir. E vai ter um momento também para falar um pouco de bate-papo, saúde. A gente vai né? ter uma mastologista, a gente vai ter uma educadora física que também vão dar dicas. Eu acho legal casar isso de um problema tão sério, tão pesado como esse, casar com essa leveza, sabe? De abraço, de acolhida, de música, né? E também de união delas, né? Porque eu vejo elas no esporte... Não é só o desenvolver a atividade física para recuperar a força motora que a gente perde quando faz algum... A gente faz intervenção e a gente tira linfonodos que fazem a gente perder a força no braço da área, né? Então, a recuperação da energia, isso é muito interessante da maneira como elas fazem. E não é numa academia, não desmerecendo uma academia, mas ali elas estão juntas, estão em grupo, marcam um encontro. Desculpa, Daniela, a gente está falando para um público diverso, que de repente, assim como eu, não tem o conhecimento, pode perder ou perde parte da força quando faz vamos dizer, esse tratamento, o procedimento em si. Quando a gente faz a cirurgia, é investigado porque as defesas do corpo da gente, né? Isso algum médico pode explicar melhor. Sim, Estou falando sim. de uma maneira Não, muito a grosso chão, modo, eu só queria saber né? se... A gente tem as nossas defesas, né? Os Então, tem os linfonodos. Né? Então, o primeiro lugar que o Claro. câncer vai visitar para depois se espalhar pelo corpo é o linfonodo. Então, são retirados alguns linfonodos para ver se tem algum contaminado. Eu tirei 6 e já senti uma certa perda de energia. Agora, tem pessoas que fazem esvaziamento axilar, que fazem uma coisa totalmente invasiva, né? Então, assim, perdem muito a potência. E a gente precisa para a nossa rotina, para o dia a dia, claro, movimentar os braços, né? Então, esse movimento delas começou exatamente com o estudo de um médico canadense tratando sobre a recuperação da energia e da força. E eu achei interessante isso. Quando eu soube do trabalho delas, eu achei magnífico. E elas disseram, a gente precisa de um pouco mais de visibilidade para poder desenvolver isso. E esse projeto aqui, a arrecadação que a gente está fazendo desses kits... parte dele vai ser para reverter para, durante esse ano, elas fazerem alguns projetos também com mulheres que não têm condições de Então, pagar. é aí que eu ia chegar agora, porque é um público que é uma doença, enfim, como todas, não tem escolha de religião, de idade, de classe social. E como é que faz quem precisa do... Eu fico pensando assim, se não é essa ajuda, se não é essa empatia, é muito mais difícil, né? Com certeza. Com Sim, certeza. e eu propus, quando eu propus para as meninas lá, né? A gente foi lá visitar Sim. e propôs para elas, né? Fazer uma ação juntas. Elas toparam, eu procurei o Instituto Camaleão, que está... Né, já faz parte da cidade de Porto Alegre. Procurei o IMAMA, procurei o Projeto Zero HPV e eles foram parceiros para estarem juntos conosco. Então, nas tendas que nós vamos ter lá, com o Brechó do Camaleão, que já é bem conhecido na cidade, vai estar lá também. Então, assim, a gente convidou outras instituições e eles toparam.
E hoje, ainda de manhã, a gente fez uma visita no IMAMA para falar sobre isso, e foram as outras entidades também. É isso que a gente quer. A gente tem que se unir umas em torno das causas das outras. Cada uma trabalha num nicho e vai pegar um certo público, né? Então, assim, tem uma paciente oncológica que é mais voltada para o esporte. Então, ela vai se interessar mais em se vincular às remadoras. O importante é não perder elas de linha. É continuar com elas na nossa alça de mira para não se perderem. Sabe o que uma paciente me falou uma vez? A gente não quer pena. Exatamente. A gente não quer que ninguém tenha pena. A gente quer chamar atenção pro problema. E as pessoas, às vezes, parece que confundem. Vai ter um evento. Gente, não é para sentir pena. Pelo contrário, é para prevenção mesmo, para chamar a atenção da necessidade de focar na saúde, para evitar que o processo, inclusive, ele avance, para tentar detectar o mais rápido possível, para ter a recuperação, logicamente que a gente sempre quer isso, né? Mas essas iniciativas, elas estão muito mais frequentes agora. Vocês acham que já há uma mobilização muito maior? É porque tem mais sobreviventes. Elas A qualidade de vida é melhor. Porque não bastava só dizer assim, eu consegui fazer o procedimento. Sim, mas qual é a qualidade de vida depois da pessoa também? Que é uma turma que sobreviveu, então ela é uma turma por isso que nós somos sobreviventes. Né? E não é só esta visão. Existe algo, assim, acho que fenomenal, que hoje as mulheres estão falando mais do câncer de mama, ou de outros cânceres também. Elas estão falando mais. Elas não falavam, né? Elas não falavam, era um tabu. Né? Na verdade, esse nome, nós conversamos na outra vez, a Daniela é a segunda vez que vem aqui, e na outra entrevista a gente falou, inclusive, que o nome, este nome maldito, mas que tem que ser enfrentado, tem gente que nem fala essa palavra. Não fala. E assim, e o que a Daniela falou anteriormente, né? Na realidade, assim, a remada na canoagem Dragon Boat, nós temos um Dragon Boat. Dragon Boat é uma embarcação chinesa, né, que as mulheres remam lado a lado, né? Elas remam lado a lado, não é que nem a canoa havaiana, que é uma atrás da outra, né? A canoa havaiana a gente até usa, né, com o catamarã a gente usa duas, por causa do guaíba que tem, né, de vez em quando ele quer virar mar, né? Então a gente, né? Mas o Dragon Boat a gente rema lado a lado. E o que a Daniela falou está certíssimo. Quando as mulheres, né, algumas retiram os linfonodos, outras não. Mas aquelas mulheres que retiram os linfonodos, como a Dani falou, perde a força nos membros superiores e tem uma coisa muito preocupante, que é o linfedema. Né, Daniel? O linfedema é uma doença que vem associada à retirada, né? Não quer dizer que todas as mulheres que fizeram a mastectomia vão apresentar, mas podem apresentar sim, né? Que tiraram os linfonodos, né? Que retiraram, né? Que fizeram o esvaziamento axilar. E aí, assim, a pesquisa do Dr. Donald Mackenzie justamente provou que a remada, o movimento dos membros superiores, além de fazer uma drenagem, né, uma drenagem linfática natural, porque a gente está fazendo uma drenagem quando a gente está remando, né? Então, assim, ela proporciona realmente, assim, mentalmente para a gente, emocionalmente, vamos dizer, emocionalmente, eu gosto mais dessa palavra, emocionalmente, assim, algo muito bacana, porque a gente olha para o lado e a gente vê assim, poxa, se ela está conseguindo, se ela está bem, eu também vou ficar bem, né? Quase uma terapia. É quase uma terapia. É uma terapia. Né? É uma terapia na água, né? Vamos dizer assim, né? Então, assim, é muito bacana. E, como tu perguntaste, das mulheres, como é que a gente busca essas mulheres, né? Então, assim, as mulheres realmente não é muito divulgado ainda. Tanto que nós temos 33 mulheres e o projeto é totalmente gratuito, né? Eu consegui colocar, o clube nos abraçou, o Saba Yacht Clube nos abraçou, né? E a gente
né, a nossa associação, nós não temos apoiadores, né, a não ser os nossos parceiros, né? Que a Daniela agora a gente está fazendo junto, e isso é muito bacana, porque chama, né? Dá visibilidade para nós. Mas assim, ó, patrocinadores nós não temos, a gente não tem verba nenhuma. Então, a gente busca, nós mulheres buscamos, né? E este evento, né, Daniel? Este evento realmente, assim, é um pontapé inicial do ano de 2026, porque desde 2024 a gente, né, nós fundamos a equipe, aí em 2025 a gente consolidou a equipe com as mulheres, que a gente quer mais mulheres da periferia, a gente vai muito na periferia, né? E agora conseguimos o nosso Drago, né? Que, né, conseguimos por conta da gente também fazendo um monte de evento, assim, de vendendo camiseta, enfim. Mas 2026 a gente quer alçar voos maiores, né? Isso aí. Com ajuda. E não é ajuda, não. É a gente se aliando para uma dar força para as outras. O objetivo que move a gente não conferência, a gente se formou exatamente para disseminar informação e mostrar para outras pacientes o que existe, o que está disponível para elas. Era informação que eu não tinha, né? Então, a gente está ali dizendo assim, olha, existe isso aqui. Tanto é que agora as meninas lá no Rio de Janeiro, que não tem equipe de remadoras, querem formar uma equipe lá, porque acharam legal aqui. Por que isso? Porque a gente vai jogando a informação para... E os bons exemplos, né? você sabe. É isso. Eles têm que ser copiados. Piauí Isso. também, né? Piauí as também. meninas Piauí também estão querendo. Então, assim, legal. é legal isso. Isso que a gente quer é mobilizar e empurrar essa mulherada para isso, né? Então, quando elas falaram, assim, o foco da Oncoferência é a informação. É distribuir informação de paciente para paciente. É a gente fazer trocas rápidas de informação entre nós. Então, a gente tem um ambiente nosso, seja no aplicativo, seja nos grupos de WhatsApp, jogando informações o tempo inteiro e validando ou não informações que chegam, porque chega muita informação de medicamentos, de tratamentos, de alimentação, de semente não sei do que vai revolucionar. Então, isso também, a gente também tenta depurar isso e ajudar e ser rápido na informação, ser rápido em dizer que não dá. Deixa eu fazer só, que está chamando a atenção, dá para ver que a Marilúcia, ela está com equipamento ali, né? Que é monitoramento de saúde. Sim. Isso tem alguma coisa a ver com o próprio... Então, assim, ó, muito boa, né, para a gente esclarecer, né? Porque as pessoas acham assim, ó, que basta entrar na equipe e sair remando. Não é assim que funciona, né? Para entrar na equipe, nós temos que ter os laudos do mastologista e do oncologista, né? Da remadora. Né? Então, eles têm que liberar. E também tem que ter um laudo cardiológico bem completo. Bem completo. Não é tipo assim, vai lá, ausculta e tipo, está apta. Não é. Porque assim, ó, e tu falaste antes, né, do vitimismo, né, que a gente não quer, né, essa questão do vitimismo. A gente não quer mesmo, porque a gente quer enfrentar de frente, assim, ó, de frente, né? E realmente, assim, ó, quando a gente entra numa equipe de Dragon Boat, canoagem, modalidade Dragon Boat, tá? A gente tem duas modalidades, como eu falei. Tem aquela contemplativa de mulheres que elas querem para a saúde delas, elas querem fortalecer, né? Mas tem aquelas também que querem competir. Competição. Né? Competição nacional e internacional, tem os festivais, então tem, né? E a nossa modalidade é o sprint. Sprint é velocidade. Sim. Né? Não é, a gente não rema assim longa distância, não, a gente é velocidade, né? E então a gente faz assim 200 metros em 52 segundos, 40 e poucos segundos, né? A gente faz, né? Essa menina está querendo me dizer que está com pouca força no braço. Ela está aí com muita força no braço. Não, mas agora falando, né? Realmente assim, ó, pela idade também, vamos dizer assim, não só pela idade, porque tem muitas jovens que têm problemas de hipertensão. Hoje em dia está muito comum, né? Então, assim, eu estou fazendo, já aproveitando que chegou a época de eu renovar, né? O meu atestado cardiológico, aí eu fui, né? E como eu falei, não é só auscultar, né? É muito mais, né? Então tem uma série de exames que a gente tem que fazer, né?
E o Holter, ele é importante principalmente quando a remadora tem picos, né, apresenta algum pico de hipertensão. Então, ela tem que fazer para ver certinho, né, se está apta ou não para continuar remando, né? Porque Claro. a gente preza muito pela saúde, né? Sim, Primeiro não adianta lugar. pregar uma coisa E e não fazer, por Exato. outro lado, entendeu? E nada mais justo. E Exato. outra, responsabilidade, né? Com certeza. E não só consigo mesmo, mas com o contexto. A partir do momento que propõe uma atividade, por mais lúdica que seja, tem a competição também. Foi bem explicado isso. Então, todo controle é necessário e bem-vindo. Eu vou pedir licença para fazer um intervalo e já a gente volta, inclusive, para falar de OncoFriends, para reforçar sobre essa ferramenta tão importante. E a gente já volta, então, aqui no Visão 360. Rapidinho. Visão 360, neste começo de semana estamos abordando a campanha Sol em Lilás, que acontece aqui em Porto Alegre. Tem um evento bem específico no dia 14 de março, a gente já vai retomar esse assunto também. E esta campanha, ela visa a prevenção aos cânceres femininos. Nossas convidadas de hoje, a Daniela Miranda, fundadora da OncoFriends, e a Marilúcia Campos, presidente da Associação de Remadoras Rosa Auap. Agora acertei. Dragon Boat Porto Alegre. Aos poucos a gente vai dominando a linguagem, tá? Por quê? Porque tem este evento, como eu falei antes, no dia 14 de março, bem importante, mas isso é uma prevenção que deve ser permanente, é um cuidado que deve ser permanente. E dentro desse contexto tem uma parceria aí que é muito bem-vinda, já foi citada aqui, inclusive com a Daniela, que é fundadora da OncoFriends. A gente já falou aqui no Visão 360 sobre o que é OncoFriends, mas eu queria que você retomasse isso aí, porque de repente a gente tem público que não acompanhou. O que é exatamente a OncoFriends? Então, a OncoFriends é um grupo de pacientes que se uniram em torno de outras demandas das mesmas pacientes. E com isso nós criamos um aplicativo, o primeiro aplicativo feito de pacientes para pacientes, que a gente sentiu falta de informação com a nossa linguagem. Até antes, quando eu estava explicando o esvaziamento axilar e tal, né? É nesse português, né, que a gente fala. Eu digo, às vezes nos grupos a gente está conversando ali ou bota uma informação dentro do app e às vezes nem sempre a gente usa medicamentos, a gente fala remédio. Meu marido é médico, ele disse, não é medicamento, elas falam remédio. Ah, é verdade. Né? A gente tem que falar, a informação tem que chegar em quem está precisando. E em especial a paciente do SUS. Na hora que surge uma dúvida, ela não vai conseguir mandar um WhatsApp para o médico dela, porque não é particular, não é uma pessoa próxima, não é um amigo. Né? Então, a gente precisa rapidamente ver o que a gente pode ajudar. É claro que a gente tem o suporte de médicos que nos auxiliam para a gente não dar informação errada nem capciosa, né? Até para esclarecer quando surgem os boatos de alguma situação nova. Mas a gente tenta, na medida do possível, ter informação clara, objetiva, com poucas palavras, explicar o que ela tem. Porque não adianta só ela saber qual é o tratamento dela, o que vai acontecer com ela. Ela quer saber por que a amiga fez rádio e ela não fez. Por que a amiga vai ter que fazer, sei lá, 10 químios, ela só vai fazer 5. Não, mas aí será que eu não tenho que fazer mais? Então, assim, dá tudo que é confusão e tudo que é, né? Então, a gente tem que tentar limpar esse terreno para o caminho ser mais tranquilo, mais pacífico possível. Menos tortuoso. Só tirar uma dúvida, eu fiquei bem curioso quando a Daniela falou, porque lá no grupo está consumindo tal coisa. Tem muito disso de base não científica que se fala ainda e que chega até vocês, inclusive, pelo aplicativo. Cada vez mais. Ou não? É? Cada vez mais. É assustador. E é por desespero, por desconhecimento? Não, essa coisa não tem, todo mundo pode jogar informação em rede hoje em dia, né? Então, assim, as pessoas jogam informações e vão, não sei se é querendo visibilidade ou não sei, né? Realmente as pessoas não têm comprometimento com a informação e inventam coisas milagrosas às vezes, dependendo de alguns estados que são mais humildes, a gente realmente vê isso com mais frequência, né? Então, venda de cápsula, enfim, tudo sempre existiu, né?
Mas isso, até por ter mais mulheres sobreviventes cada vez mais do câncer, né? Eu acho que talvez por isso também criou um mercado. Criou um mercado, era um paciente que morria, que agora está vivo, né? Tem a sobrevida, né? Então, tem mercado para isso acontecer. Então, a gente é diário. É diário e não é uma situação ou duas, são várias no mesmo dia, assim. Nós somos hoje 6 mil mulheres em 18 estados, o grupo da Oncofriends, e a gente passa o dia nessa torre de Babel, assim, ajudando na medida do possível. Não, eu imagino, assim, porque eu perguntei por quê? Por desinformação e desespero, porque tem as duas coisas. Desespero, sim, porque as pessoas querem solução. E muitas vezes a solução é um golpe, é algo enganoso. É algo que não tem embasamento algum científico. Então, a responsabilidade de vocês é muito grande. E eu vejo por trás disso também essa possibilidade de a gente poder se unir com entidades que já existem há tantos anos. O IMAMA existe há 30 anos, o Camaleão existe acho que há 12 anos, né? Então, elas têm um know-how magnífico. Né? Então, e tem a maior generosidade do mundo de nos falar, vão por aqui, vão por ali, vão fazer assim, isso aqui vai dar certo. Né? Então, assim, isso é muito, muito bacana. Tem um grupo liderado por uma moça magnífica chamada Gabriela, que chama Arte de Fazer o Bem. Tem que conversar com ela, ela é maravilhosa. E ela fez uma reunião agora, na outra semana, conosco, convidando outras entidades também. Então, convidou outras ONGs que trabalham em segmentos diferentes para se unirem, para nós fazermos ações conjuntas, para nós fazermos projetos conjuntos, para uns ajudarem os outros. Tudo isso beneficia a nossa sociedade, né? E isso traz qualidade de vida para quem às vezes está na berlinda, né? E outra coisa também, conscientização. Ficou também martelando aqui na minha cabeça aquilo que, acho que foi a Daniela que falou, né? Se tivesse uma vacina para câncer de mama, todo mundo tinha tomado. Só que tem vacina HPV e as pessoas, às vezes, ignoram. Não tomam. Por que? Eu fico pensando, por que isso? Inclusive, a vacina está disponível na rede pública. Sim. A gente já comentou isso aqui. Sim, está disponível na rede. Por que a negligência com a própria saúde? Com a saúde do teu filho, né? Porque a gente tem gratuito para as crianças porque às vezes precisa e adolescentes, o responsável levar, sei lá, enfim, Sim. ou indicar que tem que tomar a vacina. Não, a gente já chegou a ouvir de uma paciente que a gente indicou para ela levar o filho, dela dizer que o médico disse que para aquela situação financeira que eles viviam, ele não ia ter contato com HPV. Bom, aí é outro papo, Deus. né? Assim. Não, olha, são histórias pérolas. Eu imagino. Pérola. Às vezes beira a desinformação, né? Que a gente acha que tem tanta informação. Mas isso às vezes vindo do médico, né? Às vezes, mas não é? Porque... Não, é que a gente, desculpa, mas é que desinformação muitas vezes leva para esse ambiente aqui. Mas tem desinformação que ela é presencial, que ela é algo que não é dado por completa a informação e aí acaba prejudicando. É que o HPV também tem a parte do preconceito, como a gente falou tudo do câncer, relacionado né? ao sexo ainda tem, né? Muito na nossa sociedade. Como não faz muitas gerações que o câncer se dizia doença. O HPV também é algo que tem essa discriminação, tem essa visão, né, de algo... E olha, aí não sei se é preconceito meu, mas relacionado ao Rio Grande do Sul, talvez mais ainda. Porque nós temos uma cultura ainda meio machista e daquela coisa. Não, o problema do meu filho é do meu filho e meu. Não tem nada que expor, não tem que... Não, mas a gente tem realidade... Ou da minha filha. A gente tem realidades preocupantes também em outros estados. Por exemplo, assim, em Santa Catarina, a gente vê uma dificuldade muito grande de conseguir mulheres que se exponham a falar e fazer campanhas voltadas para o câncer femininos. É verdade. A gente tem uma dificuldade de conseguir. Então, assim, é um estado extremamente bem desenvolvido, né? E a gente tem um certo preconceito, uma certa resistência, não é preconceito, resistência das mulheres em se expor. É verdade. Trabalho só complementando, né, o que a Daniela falou, inclusive, né, nós estamos... O movimento, né, de Remadoras Rosas do Brasil está em todas as regiões, em quase todos os estados, Santa Catarina não tem nenhuma equipe
difícil. E a Santa Catarina tem... Não, então, eu falei do Rio Grande do Sul, mas de repente Santa Catarina tem uma explicação cultural também para isso. Não, mas vou dizer, e Santa Catarina tem a MUC, que faz um trabalho maravilhoso com as pacientes lá. Elas são, meu Deus, são incansáveis, assim, e encontram dificuldades. Então, assim, tem lá a Samanta Leal, tem a Graziela Pérez, são meninas, assim, maravilhosas. A Samanta desenvolveu um projeto que são roupas adequadas para a pessoa que vai fazer a químio, né? Então, tem botõezinhos diferentes, porque a gente tem que se esgastar toda para fazer uma aplicação. Então, ela fez toda uma modelagem, ela é jornalista e foi para esse ramo e hoje tem uma empresa que chama Oncocloths, que é maravilhosa. Então, assim, mas olha que tem ideias legais. Entendeu? A empatia que tem também com ajuda na vida prática, no dia a dia, né? Então, assim, lá costuma ser até às vezes mais frio que aqui, então eles têm os moletons cheios de botãozinho, que é fácil de abrir, até com fecho. Então, assim, tem muita ideia legal, tem muita coisa boa que atende esse público que está aí. Né? Mas aí, olhando por outro lado, lá em Santa Catarina não tem esse tipo, mas aqui, por exemplo, estava falando de 30 participantes? Quantos? 33 participantes. E teria espaço para mais. Mas claro. Mas aí qual é a explicação? Então, visibilidade. Porque assim, ó, a nossa modalidade é uma modalidade que, apesar de estar no mundo inteiro, há 2 anos atrás, ninguém sequer sabia da existência desse movimento, né? Então, assim, ó, falta informação, né? Aquilo que nós estávamos falando há pouco tempo, né? Parece mentira, né? 2026, com tantas possibilidades, falta informação. Então, assim, ó, é uma coisa, é algo tão benéfico, né? E que ajuda tantas pessoas, mas ainda a questão da informação não chega para todo mundo, né? Então, assim, ó, no Rio Grande do Sul mesmo, nós temos 5 equipes já no Rio Grande do Sul, né? Nós temos 3 equipes que está dentro do movimento e nós temos 2 equipes que ainda não entraram no movimento, porque, assim, ó, os Dragon Boats, né, que são embarcações chinesas, mas não quer dizer que quando a gente fala em embarcação chinesa, pode vir da China? Pode. É, mas hoje em dia já tem no Brasil 3, agora tem uma em Angra dos Reis, 3 empresas que já estão produzindo os Dragons, né? Que é uma embarcação totalmente diferenciada. A Daniela conheceu. Ele é um dragão. Pois né? o nome eu fiquei imaginando. Ele é um dragão, né? E de competição, na China eles têm muitas competições, não necessariamente com mulheres sobreviventes, homens também, né? Na China eles fazem esse esporte, praticam esse esporte, né? Mas assim, ó, nós temos 3 aqui, né? Agora 3 no Brasil para fazer, então até pouco tempo tinha que vir da China e era muito caro. Né? Era muito caro uma embarcação, né? Que a embarcação é de 22 e da China é só de 22 lugares, né? Só de 22 lugares, 22 e 24. Mas aqui no Brasil eles estão fazendo de 12 lugares, né? Que é para melhorar, assim, ajudar na logística, né? Da equipe. Então, assim, ó, todas essas informações, todo esse interesse está chegando agora. Então, por isso que nós não temos tantas pessoas, né? Nós tantas mulheres, mulheres, mas nós vamos ter. Nós estamos falando também de uma iniciativa de 2024, que nós chegamos né, em Porto Alegre. Né? Não, é recente. É muito recente, assim, ó, e pelo tempo, assim, até que a gente já conseguiu, né, alguma coisa, né? Do ponto de vista de poder público, é tudo com vocês? Tudo conosco. E nunca acenaram com a possibilidade de, olha, um trabalho conjunto com a Secretaria de Saúde, algo este ano nós estamos buscando, entrando por este caminho. Porque o que nos diziam, né? Que nós teríamos que ter 2 anos de CNPJ, né? Que é a nossa associação, né? Formalizada. Né? Eu acho que tem que passar realmente para ver né, como é que é essa associação, eu até entendo, né? Então, assim, ó, agora os secretários já estão nos recebendo, porque antes nem nos recebiam, né? Mas agora já estão nos recebendo. Então, assim, ó, a gente tem esperança, né? Porque é algo assim
que vai fazer a diferença para muita mulher, né? Mas é na persistência, né? Inclusive, assim, ó, a nossa associação, que ela é pequena nós somos as gestoras, então, né, aprendemos a ser gestoras, né? Então, o que acontece? A gente disponibiliza yoga, tudo gratuito, yoga, pilates, psicóloga, terapeuta, assistente social. Poxa, Já temos alguma, sabe? Então, a gente já disponibiliza alguma coisa, algo, né? E é muito interessante, eu entrei em contato, uma mulher entrou em contato comigo, lá da periferia. E aí ela disse para mim assim, eu não tenho muito interesse em remar, mas eu queria muito fazer pilates, que meu médico disse que eu tenho que fazer pilates, mas é muito caro. Aí assim, então entra na equipe, né? Porque a equipe, o objetivo é remar. Entra na equipe e aí depois a gente vai ver, tu vai gostar, sabe? E aí tu vai remar e vai fazer pilates. Ela entrou. Né? Não, às vezes assim, é uma insegurança, um desconhecimento, né? Como é que as pessoas podem saber um pouco mais do trabalho? É redes sociais? Como é que elas chegam até vocês? Então, é pela rede social, tá? Nós temos um Insta, né? Que é a UAP Poa Dragon Boat. Isso aí pode ser perfeitamente conseguido também no buscador. Você vai lá, digita. Só botar ali. E nós temos um site também, né? Tem um site também. Ali conta toda a história, né? Não só da UAP, de Porto Alegre, mas do movimento também, né? Que o movimento, ele é muito interessante porque, assim, ó, é o que nos dá, né, um respaldo, né? Porque também tem o IBCPC, que é a nível internacional, né? Que algumas equipes adquirem com o tempo. Nós já adquirimos, né? Mas eu acho mais interessante realmente é o movimento de Remadora Rosa do Brasil. E é ela que nos dá esse suporte, né? Claro. Então, e que vai colocar equipes em cada cidade, onde tivesse um lago, sabe, um rio, no mar também dá, né? Não é difícil, sim, mas também dá. Então, assim, uma barragem... Tá pitando. Uma barragem, né? Então, assim, aonde tiver... Claro. Né? A gente está lá. E agora, para esse evento, a gente já está na fase final, eu queria reforçar aqui, para este evento, então, dia 14 de março, as pessoas conseguem informações como, para saber como que eu consigo adquirir o acesso. Tá, as informações em todas nas nossas redes sociais, tanto do oncorefriends.app como da UAP, né? E dos parceiros também, do Instituto Camaleão, Camaleão Instituto, que é o Instagram deles, do Imama também tem as informações ali de como adquirir, né? Então, a gente adquire o kit, retira nas lojas Calzedônia do Bourbon, do Shopping Moinhos, Iguatemi Barra, que são nossos parceiros também para distribuição dos kits. Então, assim, todos são parceiros que simpatizaram com a nossa proposta e que estão a fim de estar junto lá no dia, para a gente poder brindar a vida, celebrar, remar, né? Ouvir uma boa trocar música. Trocar experiência. Às vezes conversar já faz tão bem, né? E com a aquisição do que vai ter um bazar, vai ter artesãs lá fazendo suas vendas de produtos do Moda Alegre, que vão estar lá, que são artesãs do Morro da Cruz, que vão lá também levar os seus produtos para vender. Então, assim, é uma energia maravilhosa. É um movimento de mulheres para mulheres, né? Não, vai ter homens também, né? E nós temos parceiros ali, né? Sim, desculpa, tá? Mas o homem, eu fiquei pensando nisso aí, é tão importante participar para entender melhor também como é que funciona isso. Sim. E muitas vezes é uma palavra que está lá, câncer de mama, até tem tratamento, o pessoal já está, né, com uma tecnologia e pouco se envolve. Não, mas tem coisa para homem lá também. Vai mas ter música, vai ter food truck, vai ter shopping. Porque você sabe, né? Uma pessoa que adoece na família, todo mundo adoece. Com certeza. Então, se todo mundo entender o que é a doença, é melhor de lidar com ela, inclusive o homem. Isso aí. E nesse dia nós teremos também, né, um bate-papo bem bacana, né, justamente assim, esclarecendo, né, e até acho que desmistificando, de repente, né, sobre a palavra câncer, né, que é uma coisa tão pesada, mas que precisa ser falado. Precisa ser falado
para as pessoas se conscientizarem. Quando tu falaste dos homens, né, a gente precisa dos homens ao lado dessas mulheres, porque muitos homens não conseguem, não aguentam. Tá comprovado e é estatístico, muitos homens, inclusive, abandonam Exatamente. as suas companheiras a partir de uma notícia terrível como essa, mas que tem que ser enfrentada. Gente, infelizmente nosso horário está terminando, mas eu quero agradecer muito a Daniela Miranda, fundadora da Oncofriends, e a Mariluce Campos, presidente da Associação de Rimadoras Rosa Auape. Cada vez que eu vou falar, ela pronuncia junto. Dragon Boat Porto Alegre. Vai ser um baita evento, sucesso para vocês e que venham muitos outros para a conscientização, que é muito importante. E virão, né? Muito obrigada. Obrigada Sempre mesmo. Obrigada pela bem-vindas. oportunidade. Foi muito bacana. E assim chegamos ao fim do Visão 360 de hoje, sempre abordando um assunto de interesse da nossa rotina, aqui na tela da Masper TV. Infinitas possibilidades. Boa semana, tchau.